Olá galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Matheus Groff para o canal Espaço da Memória. Eu gostaria de falar sobre um videogame que começou a jogatina de muita gente, que realmente permeou a infância de muita gente aqui no Brasil, fora, e de muito marmanjo também, que é o Nintendinho 8 bits. No Brasil ele tem uma história meio conturbada, mas nós já vamos chegar lá. A ideia dele era realmente ser um sistema de entretenimento. Ele foi um console extremamente avançado no seu período e ele veio depois de uma crise turbulenta dos consoles de videogames lançados para entretenimento caseiro. Por que houve essa crise? Porque a Atari começou a cometer várias decisões equivocadas e o mercado também estava cheio de concorrentes que não tinham também muita competência para tentar fazer frente à Atari. Isso levou a uma impressão mais generalizada dos consumidores sobre os videogames. A Nintendo então teve um longo trabalho pela frente. No Japão a situação foi mais simples. No caso, no Japão o que era muito famoso era o sistema de fliperama. Jogos como Space Invaders eram muito bem recebidos na época. E a aceitação do Nintendinho lá não foi tão difícil. Agora, nos Estados Unidos, a Nintendo precisou realmente vender o console não como um videogame, mas sim como um sistema, uma espécie de computador caseiro, de um brinquedo. Uma espécie de um brinquedo sofisticado para as crianças e que pudesse divertir a toda a família. Então o marketing da Nintendo girou em torno exatamente disso. Foi uma estratégia que acabou dando muito certo. O Nintendinho foi um dos videogames mais vendidos da história. E no Brasil ele teve uma história um tanto quanto conturbada. Por quê? Porque no Brasil já haviam importado versões clandestinas dos jogos do sistema e também existiam empresas que montavam versões clones, versões com componentes mais simples, mas capazes de rodar fitas originais e fitas piratas do Nintendinho. Jogos do Nintendinho em geral. Por isso que nos anos 80 era muito comum o Phantom System, o Turbo Game, Dynavision, dos anos 80 pra frente eu estou falando. E no meu tempo de criança, além do Dynavision ainda estar sendo vendido, nós ainda tínhamos o Polystation, o famigerado Polystation. Lembra daquele console que você queria que fosse o PlayStation, mas não, ele tinha um slot de cartucho debaixo da tampa e custa hoje R$50 no Mercado Livre. Pois é, mas o que acontece? Como houve essa história meio conturbada, os fãs do sistema, os fãs dos jogos do sistema não conseguiram no Brasil conhecer tão bem o sistema original. Foi uma questão realmente meio complicada. Muitos fãs da plataforma, muitos dos fãs dos jogos desse videogame conheceram um pouco melhor pelos emuladores, pela emulação, porque ficou muito famosa uma emulação desde o final dos anos 90 para cá. A emulação se tornou um negócio muito corriqueiro e foi por onde se introduziu toda uma geração de retro gamers, incluindo eu, também foi introduzido dessa maneira. Então, o que eu gostaria nesse vídeo de apresentar para vocês como é que funciona o Nintendinho, mas não é só o Nintendinho não. Eu tenho aqui na minha mão o Nintendinho americano e eu tenho também, na falta eu tenho o Nintendinho japonês aqui, o Famicom. Por que eu tenho esses dois? É o seguinte, às vezes você tem fitas, por exemplo aqui, de Super Nintendo você tem fitas japonesas e fitas americanas. Tá, aqui uma fita americana original do Super Nintendo, F-Zero, e aqui uma fita japonesa original do Super Nintendo, o Donkey Kong. Essas fitas aqui, na verdade, precisam de entradas específicas, de chaveamentos específicos para serem encaixadas no console. Mas, se você quiser jogar, por exemplo, esse jogo aqui num console americano, é só você tirar os dois dentinhos que estão logo na entrada do slot de cartucho. Muito simples. Tá certo, para você jogar um desse daqui num console desse daqui, você precisa depenar o console inteiro. Então eu não recomendo. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um Super Nintendo, já desbloqueei um outro aparelho para fazer esse processo. Não é um processo difícil. E também hoje em dia são vendidos aparelhos já desbloqueados. Se você procurar bem, se você gosta realmente de comprar, de colecionar, você vai achar desbloqueado. O meu já veio desbloqueado no Super Nintendo. Então, compensa bastante você comprar fita japonesa.
as fitas japonesas costumam ser muito mais baratas do que as americanas. Vamos pegar por exemplo aqui. Eu comprei, por exemplo, aqui essa trilogia do Donkey Kong Country, japonesa originalíssima, paguei R$170. Para você comprar essa trilogia americana, você vai desembolsar mais de R$300 fácil, fácil, fácil. Então, compensa de verdade comprar fita japonesa para esse sistema. Mas aí você chega e me fala: ah, mas eu não sei ler japonês. Cara, o que você tem que ler para jogar Donkey Kong? Assim, tem algumas informações? Tem, mas assim, uma coisa meio intuitiva. Agora, se você realmente tem medo de ler japonês, aqui, não compre desses daqui, né? RPGs ficam mais complicados. Mas ainda assim, se você quiser economizar e tentar ir na raça, vale muito a pena. Por quê? O Chrono Trigger é uma fita muito valorizada, muito valorizada. Eu já vi passando dos R$200 à venda. E esse cartucho japonês aqui me custou R$30. R$30, originalíssimo, bonitinho. É um investimento que vale a pena e o mesmo vale aqui para o sistema do Nintendinho. Eu vou mostrar exatamente por quê agora mesmo. Porque vamos comparar aqui o sistema. Eu vou mostrar aqui duas fitas originalíssimas, uma japonesa e uma americana. Essa é a fita americana do Nintendinho, do NES. E essa é a fita do Famicom, que é o Nintendinho japonês. As fitas têm um sistema de pinagem. Essa aqui é conhecida como uma fita de 72 pinos. Ela é muito mais elaborada, tem um material muito mais cuidadoso para ser feito, para ser montado, para ser realmente concebido. É um processo muito mais custoso. É uma fita maior, ocupa mais espaço, o que é engraçado, porque isso aqui é um jogo de kbytes. O espaço desse aqui é minúsculo, você consegue colocar um pendrive desse tamanhico aqui. Então é muito engraçado a gente reparar nisso hoje, mas enfim. Agora, aqui o Super Mario Bros. 1, o japonês, é uma fita também original. E olha só a diferença. É um material muito mais simples, é uma concepção muito mais simples. Essa aqui é a fita de 60 pinos. Muito mais simples. Isso aqui me custou R$25. Esse aqui eu ganhei. Por exemplo, se a gente for pegar uma outra fita aqui, que é essa do Kirby's Adventure, que eu realmente comprei aqui no Brasil, ela me custou R$100. Mas ainda assim eu paguei barato, porque esse é um jogo que a fita americana costuma custar muito mais caro. Por que esse jogo costuma custar tão caro? Porque ele é um dos poucos jogos com uma bateria interna. Se não me engano, ele, os Final Fantasies e os Zeldas tem, e pouquíssimos jogos tem. Então realmente é por isso que acaba sendo mais caro, muito mais caro esse jogo aqui. Ele foi um dos jogos do final da geração do Nintendinho. Então realmente acaba sendo um investimento muito pesado. Agora, por exemplo, para você pegar uma fita original japonesa, eu paguei R$25 nessa aqui, R$25 japonesa. Então a diferença do material, compatibilidade, acaba compensando muito mais para nós que estamos num país com dificuldades, instabilidades econômicas. Compensa muito mais se a gente for montar uma coleção, investir nisso aqui. Aqui o Nintendinho japonês, ele tem um design realmente muito bonitinho, né? Olha só que gracinha. Ele parece uma nave espacial. É muito bonitinho, é dourado, ele é meio amareladinho com os vermelhos. Ele, na verdade, era para ser branco, mas essa peça aqui é de 1983 e provavelmente o tempo deixou ela um pouco amarelada, mas em geral ela funciona perfeitamente bem. O Nintendinho já vem com dois controles embutidos. Aqui o controle 1, aqui o controle 2. Mas aí que tá. Provavelmente essa peça foi feita pensando nos apartamentos e nas casas japonesas, que são realmente, contam com cubículos, então com quartinhos pequeníssimos. Então, olha a extensão do fio, ó. Olha só a extensão do fio. Minúscula, cara. O segredo é você jogar com ele perto de você. Uma coisa que eu acho bem interessante também é que ele é muito gostoso de jogar. Esse controle aqui, ele é super gostoso. Depois que você se acostuma com esse fio aqui, que é bem no meio do negócio, que você joga assim, ele fica muito gostoso. Ou então assim, ele fica muito gostosinho de jogar. Muito, muito. Ele é arredondado. Ele tem uma textura muito agradável. A pressão dos botões é muito gostosa. Essa peça aqui eu considero superior à americana em quase todos os aspectos. Só em um que eu já vou falar
qual que é o problema? Depois que eu apresentar para vocês a peça americana, eu vou falar qual que é o único diferencial negativo dessa aqui. A extensão do fio até que não chega a incomodar, por quê? É só você trazer o console para perto de você, porque os fios dele, a entrada para televisão e o cabo AC, são bastante longos, então dá para você trazer para perto de você sem problema nenhum. Então não chega a incomodar isso. Agora, vamos ver aqui. Nossa, compara só a diferença do tamanho. Olha só isso. Meu Deus do céu. Aqui. O console americano tem um design muito mais arrojado. Bom, arrojado, se por arrojado você quer dizer parecer uma lancheira, é arrojadíssimo. Mas a ideia da Nintendo é realmente um console mais arrojado, que não desse muito a impressão de um videogame tradicional, para remeter o mínimo possível aos consoles de videogame clássicos. Uma coisa interessante e muito chata, uma coisa muito chata do NES americano é o processo de fazer funcionar. Você pega aqui, abre essa tampona, pega a sua fita, vou pegar por exemplo aqui o Jackal, vou pegar aqui, encaixo a fita aqui, só que tem que encaixar retíssimo, assim ó, você tem que ficar olhando se vai encaixar retinho. Dá uma empurradinha, tá vendo esse espacinho aqui? Serve para você fazer isso aqui. Desce a fita, fecha, aperta o power, e realmente isso aqui é pro botão, para você ligar e para você dar reset pro botão. Aperta o power e reza para que a fita funcione. Para vocês que eram da minha geração, que reclamavam do PlayStation 2 terem problemas de desempenho inicial, não foi desde o PlayStation isso não. O NES aqui, esse querido aqui, já tinha com problemas assim muitos anos, uma década antes. Então, cara, os seus pais também tiveram probleminha com isso aqui. Agora, e se a fita não funcionar? Você vai ter que refazer todo o processo. E para isso você tem que abrir aqui, aperta o botãozinho aqui, puxa a fita e depois encaixa de volta, desce a fita, aperta o off, e assim o verso é repetido 44 vezes. É um processo realmente muito penoso. E o design também não é muito agradável ao olho. O design do NES americano também é bonitinho, mas o do NES japonês, o Famicom, é muito mais bonito. E também o controle vem separado. Eu tenho dois aqui, o outro está guardado. Aqui, para mostrar para vocês, o controle americano é esse aqui. É bem quadradão, ele é mais grosso aqui dos lados, das laterais. O botão ele é mais arredondado para cima e o direcional é quadradão também. É gostosinho de jogar, mas o outro é mais confortável. Ele pluga aqui pela frente, claro, tem as duas entradinhas. Um problema do NES, a meu ver, é que para cada jogo bom dele, existem milhares de porcarias. Então deixa eu mostrar para vocês os jogos que eu tenho aqui. Vamos mostrar primeiro do NES americano, que eu já comecei a falar, vamos terminar o negócio aqui. Eu tenho 4 cartuchos de NES americano. Eu tenho esse Air Fortress, que é um jogo que me pareceu bem interessante, até onde eu joguei, achei bonito. Tem o Jackal, da Konami. É um jogo bonitinho, mas que eu acabei não jogando muito também não. Agora, tem esse aqui, claro, que eu ganhei lá da minha tia. Eu ganhei esse aqui, né? O clássico dos clássicos do Nintendinho, né? Super Mario Bros 3. Já terminei ele no próprio Nintendinho. E assim, vale muito a pena você jogar um jogo desses no console original, vale muito a pena. E claro, o que eu acabei de mostrar, o Kirby's Adventure, que é um dos jogos mais avançados do Nintendinho. Ele tem gráficos muito vibrantes, ele tem uma jogabilidade muito gostosa, ele tem um save game automático. Então, mais uma vez, se vocês acham que essas inovações vieram na minha geração, estão enganados, ó, passaram na frente de vocês. E do Famicom, o que eu tenho aqui? Pro Famicom, eu tenho 5 fitas. Eu tenho aqui, que veio com console, esse Prince of Persia, que é um jogo que ficou muito bonito no Nintendinho, um port realmente muito bonito. Eu tenho o
pesadelo de qualquer gamer, o Battletoads. Eu tenho aqui Super Mario Bros, originalíssimo. Eu tenho o Contra. Olha que fita mais engraçada, cara. Fitinha bem bonita aqui, eu acho legal. É uma peça muito interessante para guardar. E é claro, um tipo de fita que não falta para nenhum brasileiro que compra um console desse tipo, que é esse Super Games 500 em 1. É claro que, como eu falei agora há pouco, que a maior parte da biblioteca do Nintendinho é formada por jogos porcaria, é claro que tem muita porcaria aqui. Por exemplo, tem um dos jogos mais indescritíveis que eu joguei, que é o Spider-Man Return of the Sinister Six. É um jogo, assim, deplorável. Ainda vou fazer uma jogatina com vocês, se eu sobreviver até o final, né? Que talvez se eu morrer enquanto estiver jogando não vai ter como editar e mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer o meu possível, eu prometo. Ainda assim, tem muitos jogos legais aqui. Tem o Ninja Gaiden 2 e 3, tem o jogo do Batman, baseado no primeiro filme, que é sensacional. Tem os jogos das Tartarugas Ninja, tem portes de alguns jogos da Disney, tipo Jungle Book. Então, tem muita coisa interessante aqui. E realmente acaba valendo a pena você adquirir um desses daqui, porque você tem vários jogos em um só. Eu posso, por exemplo, rodar uma fita americana, uma fita japonesa no NES americano. Veio de brinde um adaptadorzinho que era para encaixar no NES americano. E daí ia funcionar. Primeiro que fita americana no NES americano já é chato pra rodar. Agora imagina uma fita japonesa que não tem nenhum formato ergonômico pra entrar num bicho desses. Porque realmente aquele buraquinho, esse buraquinho aqui serve pra você apertar e você puxar. Agora tenta me colocar isso aqui e tirar de volta depois. Mas eu não recomendo usar adaptador. Não recomendo. Eu aconselho, se você não quer gastar tanto, existem algumas versões do Dynavision, por exemplo, que já tem suporte aos dois tipos de entrada. Então talvez seja um investimento interessante, mas realmente eu não recomendo você usar adaptador no NES original. Será que existe adaptador de fita 72 pinos para esse aqui? Eu já vi vendendo, mas não sei se funciona, então não vou falar nada, porque sabe como é, né? Eu não tenho como falar que funciona e depois vocês me responsabilizarem caso não funcione. Agora, qual que é o único ponto positivo do NES americano em relação ao NES japonês? Simples. Entrada para áudio e vídeo. Você lembra naquela época que você via fita de vídeo e você tinha que colocar no canal 3 para funcionar? Pois é, com o NES japonês você precisa fazer a mesma coisa, mas no canal 95 ou 96. Por quê? Porque esse tipo de aparelho precisa de uma entrada desse tipo aqui, a chamada entrada RF, uma caixinha aqui que você pluga aqui no aparelho. Você vai colocar o botãozinho aqui, você pluga na entrada do aparelho, você rosqueia isso aqui na entrada de antena da sua TV. Se você não quiser tirar a antena para sua mãe continuar vendo novela, você tem que parafusar dentro da TV de alguma maneira. Se não me engano, é esse o processo. Eu, como não vejo TV aberta, bastou arrancar a antena da minha TV e colocar isso aqui que tá tudo em ordem. Mas, realmente, além disso ser um pouco trabalhoso, o áudio e o vídeo acabam sendo prejudicados. Por quê? Porque as cores ficam muito estouradas e o som acaba tendo um leve chiado. Realmente acaba bem prejudicando a experiência. Para os nostálgicos de plano, talvez seja interessante você jogar dessa maneira, mas realmente na minha opinião, isso meio que prejudica a experiência um pouquinho. Agora, o NES americano, ele tem uma mão na roda, que é você pode até entrar na entrada RF, inclusive veio com um cabo RF, mas a imagem ficou totalmente deplorável, ou você pode pegar um cabo AV não proprietário, áudio e vídeo, e colocar aqui dentro. Pronto! É só você plugar na sua TV e a sua diversão tá feita. A imagem vai estar um brinco, o som vai estar um brinco. Vocês querem ver como é que funciona? Nós vamos mostrar aqui no canal como é que funciona essas belezinhas numa TV de tubão old school. Ok, gente? Então, se você gostou, clica no curtir, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Boa noite e boa diversão. Boa semana para vocês. Caramba!